Olá, pessoal. Eu sou a professora Marília Rulli Stefanini, da disciplina de Direito de Família e Sucessão. E na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os filhos e o poder familiar. Bom, então a gente precisa entender que filiação, o que é filiação? Filiação é um instituto jurídico que decorre do parentesco. Mas qual o tipo de parentesco? Do parentesco consanguíneo, que é aquele que a gente fala parentesco biológico, ou qualquer outro tipo de parentesco, por exemplo, o parentesco civil, o parentesco por afinidade. Então, quando a gente fala de filiação, nós estamos diante desse instituto jurídico que decorre do parentesco. Porém, não é qualquer parentesco e qualquer relação de parentalidade que gera a filiação. Qual é, então, o nicho desta filiação em relação ao parentesco? É aquela que é estabelecida entre ascendentes e descendentes de primeiro grau. Então, quando a gente fala de filiação, nós estamos analisando a linha reta do parentesco. E em relação a essa linha reta, é aquele estabelecido entre primeiro grau, ou seja, o ascendente. No meu caso, quem são os meus ascendentes em primeiro grau? Minha mãe e meu pai. Então, a filiação ela é estabelecida a partir deste parentesco, não necessariamente o biológico, pode ser o socioafetivo, pode ser o adotivo, tá bom? Mas que esteja relacionado em uma ascendência e descendência em primeiro grau. Então, eu não tenho filiação em relação à minha avó, mas aos meus pais. E de onde que a gente extrai esse pensamento? Esse pensamento ele é extraído da obra do professor Flávio Tartucci. Então, esse grande mestre é quem traz para nós essa ideia de filiação. Como então, professora, que pode ocorrer o reconhecimento dos filhos? Porque nós estamos falando de filiação, que é essa relação entre pais e filhos, mas como que ocorre? Quais são os meios pelos quais se reconhecem os filhos? A primeira espécie é com o registro de nascimento, que é o mais comum. Geralmente, então, o registro de nascimento já consta a filiação ao nascer dessa criança. Porém, nada impede que essa criança, quando nasça, seja registrada em nome de uma única pessoa, o caso mais comum são as mães, e futuramente, por meio de um ato voluntário, esse pai ou uma outra mãe compareça ao cartório voluntariamente e faça inserir o seu nome na certidão de nascimento. Então, o primeiro instituto, instrumento hábil a reconhecer um filho é a certidão de nascimento. Já o segundo método de reconhecimento dos filhos é por escritura pública ou particular. Quando que isso ocorre, professora? Há o reconhecimento do filho, dos filhos, né? Neste caso, quando há uma procura ao cartório, então procura-se ao cartório após já existir uma certidão de nascimento. Então, como eu disse para vocês no exemplo anterior, com o registro de nascimento, peguemos o mesmo exemplo. A criança nasce e somente a mãe tem um nome no campo da filiação. Então, lavrou-se uma certidão de nascimento e que constava-se só o nome da mãe. Passado um tempo, por ato voluntário, o pai se dirige ao cartório e quer reconhecer o filho como seu. O que vai acontecer nesse caso? É a hipótese número 1? Não, é a hipótese número 2, em que já se tem uma certidão de nascimento e, posteriormente, por ato voluntário, um dos genitores, ou seja, dos pais, dirige-se ao cartório e faz o reconhecimento espontâneo desse filho ou dessa filha. Então, na verdade, vai ter uma alteração da certidão de nascimento que já existe. Então, pode ser também desta forma. A terceira espécie, então, que nós temos de reconhecimento dos filhos é por testamento. Mas o que é o testamento? Testamento, gente, é um instituto jurídico em que uma pessoa em vida faz as suas últimas declarações de vontade. Então, pensemos hipoteticamente que eu tenha um filho e que eu nunca reconheci esse filho em vida.
Mas eu lavro um testamento, seguindo todos os ditames legais, tá? Eu lavro um testamento e no teor deste testamento eu reconheço um filho. Pode ser feito, então, isso? Pode, sem problema algum. Então, pode haver reconhecimento dos filhos por testamento também. E aí, na prática, o que, que vai acontecer? O testamento ele só é aberto, entre aspas, com a morte. Ele só produz efeitos com a morte de quem o fez. Nesse caso, então, o reconhecimento do filho vai ser pós-mortem, que é uma expressão jurídica que significa após a morte. Em vida, ele reconhece no testamento, mas o reconhecimento efetivo vai ocorrer somente após a morte desse pai ou dessa mãe. E, por fim, a quarta forma de reconhecimento do filho é por manifestação direta e expressa perante o Poder Judiciário. Então, imaginemos um seguinte exemplo. Eu estou em uma audiência perante a vara da família, eu sou casada, meu marido ajuizou uma ação de divórcio. Durante a audiência de divórcio, que nada tem a ver com reconhecimento de filhos, percebam? Durante a audiência de divórcio, eu, Marília, espontaneamente, reconheço ao juízo um filho fora do casamento. Não é nem deste casamento que eu estou me divorciando. Então, eu faço o reconhecimento do filho em uma ação, não é uma ação própria e específica. Pode ser por meio de uma ação de reconhecimento de paternidade ou maternidade? Pode. Mas eu também posso fazer o reconhecimento de um filho, desde que seja perante a vara da família, em outros tipos de ações. E se eu fizer esse reconhecimento, ele é um reconhecimento irrevogável. Professora, você só fez aquilo para incomodar o seu ex-marido. E aí, depois que terminou a audiência, você se arrependeu e não quer mais o reconhecimento do filho. Você pode requerer a nulidade, digamos assim, desse reconhecimento? Não. O reconhecimento, uma vez feito por certidão de nascimento, escritura pública ou particular, testamento ou manifestação expressa perante o Poder Judiciário, em regra, são atos irrevogáveis. Ou seja, se eu me declarei, se eu reconheci como mãe, eu vou, em regra, ser para sempre mãe. O meu arrependimento não é suficiente para revogar essa maternidade ou paternidade. Só vai ocorrer se eu demonstrar que eu fui vítima de uma simulação, fraude, que eu fui coagida, então que a minha vontade quanto ao reconhecimento não foi válida. Tirando esses casos, uma vez reconhecido um filho ou uma filha, para sempre haverá esse vínculo de filiação. Outro ponto que é muito importante que nós tomemos nota é que se um filho é maior, o que é um filho? Não só filho, né? Mas o que é uma pessoa maior para o direito civil? É aquele que atingiu 18 anos. Cuidado, porque no Código Civil de 1916, a maioridade civil adquiria-se com 21 anos. Desde há muito tempo, desde 2002, nós passamos a reconhecer a maioridade civil aos 18 anos. Então, pensemos que eu queira, eu mãe ou pai, queira reconhecer um filho que tenha mais de 18 anos. Então, é um filho maior. Eu posso ir diretamente ao cartório e fazer esse requerimento sem que o filho saiba? Não. Quando se tratar, então, de filhos com mais de 18 anos ou mais, somente haverá o reconhecimento da paternidade ou maternidade se ele concordar. Se ele não concordar, não é que eu não vou poder, mas aí eu vou ter que fazer judicialmente. Eu vou ter que ajuizar uma ação para que seja analisada essa possibilidade. Mas no cartório eu já não posso fazer isso. Prof, mas e se ele é menor de 18 anos? Aí ele precisa concordar, consentir? Não, não há essa necessidade. Porém, entendam que quando for menor, nós vamos ter que analisar o seguinte: de acordo com o artigo 1614 do Código Civil, esse filho ou essa filha que teve o reconhecimento da paternidade ou maternidade enquanto menor de 18 anos, quando ele ou ela atingir 18 anos, ou seja, quando atingir a maioridade ou for emancipado, então vamos pensar hipoteticamente que aos 17 anos esse filho se casou, então foi emancipado. A partir da
completude da maioridade ou da emancipação, esse filho ou essa filha terão 4 anos para contestar esse reconhecimento, para impugnar esse reconhecimento. Passados 4 anos desse filho ou essa filha ter atingido 18 anos ou ter se emancipado, aí não há mais o que se discutir. Então, muito cuidado com essas questões de idade, e eu volto a chamar a atenção para que façam uma leitura detida do artigo 1614 do nosso atual Código Civil, que foi isso que nós acabamos de comentar em aula. O que mais nós precisamos comentar sobre o reconhecimento dos filhos? Nós precisamos entender que existe filiação biológica, filiação adotiva, várias outras formas de filiação, e dentre essas formas de filiação, nós temos a filiação socioafetiva. E hoje ela vai receber bastante atenção nossa na aula. O que é a filiação socioafetiva? É o estabelecimento de um vínculo afetivo entre pais e filhos. Não é porque são parentes consanguíneos. Não é porque alguém foi adotado por uma nova família. É porque houve uma aproximação genuína, afetiva, e construiu-se um vínculo de mãe e filho, de pai e filho, independentemente do sangue, independentemente do processo de adoção, mas pura e simplesmente pelo afeto. É possível, então, o reconhecimento da filiação socioafetiva? Sim. Esse reconhecimento pode ser feito diretamente ao cartório? Sim. Mas eu não quero fazer no cartório, eu quero ajuizar uma ação. Posso? Pode. Mas entendam que também é uma forma de se reconhecer filhos. Professora, então nós temos diversas, entre aspas, categorias, grupos de filiação? Juridicamente, sim. Mas quanto aos filhos, existe alguma diferença, por exemplo, em relação aos direitos, aos deveres, a questão de herança, tratamento? Tem alguma diferença entre um filho, por exemplo, biológico, socioafetivo, afetivo, adotivo? Tem alguma diferença? Nenhuma. O artigo 227 da atual Constituição Federal, que é a Constituição de 88, assegura para todos nós que não há qualquer diferença entre filhos, não importando a sua origem. Então, quando nós falarmos, por exemplo, fulano é meu filho, você não precisa dizer, ah, não, é meu filho de sangue, ou, ah, é meu filho adotivo, ou é meu filho afetivo. Aliás, não é que você não precise dizer, você não deve dizer, fazer qualquer distinção, porque, de acordo com a Constituição Federal, não há diferença entre filhos. Então, por favor, não pratiquem esses atos que se tornem atos preconceituosos e excludentes. Filho é filho, não importa a sua origem. É que aqui, durante o nosso curso, a gente faz essas menções às diversas formas, porque nós estamos estudando os institutos jurídicos, por meio dos quais pode-se reconhecer filhos. Então, por isso que a gente aborda essas temáticas. Mas na vida prática, no nosso cotidiano, no nosso ambiente profissional, pessoal, familiar, a gente só vai dizer que fulano, beltrano são filhos. Professora, então eu fui ao cartório, consegui o reconhecimento da filiação socioafetiva. Então eu consegui a lavratura de uma escritura pública, reconhecendo que o Joãozinho é meu filho socioafetivo. Como que vai ficar a certidão de nascimento do Joãozinho? Vai estar escrito lá, nome da mãe, Marília, nome do pai, José, nome da mãe biológica, Etelvina. Vai estar escrito assim? Não. Nas certidões de nascimento, consta o campo filiação. Então, não tem na certidão de nascimento mais nome de mãe, nome de pai, nada disso. Consta só filiação, 2 pontos. E ali consta-se o nome de todo mundo. No caso da filiação socioafetiva, não vai se apagar o nome dos pais biológicos. Então, vamos pensar que os pais biológicos sejam Maria e Joãozinho. Lá no campo da filiação vai estar filiação Maria e Joãozinho. Só que eu nutri pelo filho e ele por mim uma relação fraternal, uma relação de mãe para com o filho. E nós requeremos que fosse reconhecida a filiação socioafetiva. Então, no caso desta criança, se reconhecida, lá no campo da filiação vai estar Maria,
Joãozinho e Marília. Duas mães e um pai. Não tem problema nenhum. Podem ser duas mães e dois pais, uma mãe e dois pais. O importante é que a gente entenda que no caso de reconhecimento da filiação socioafetiva, há uma ampliação da filiação, não se excluindo a questão da filiação biológica. Então, o campo da filiação, ele é o mesmo. Não importa se é uma filiação biológica, socioafetiva, adotiva. Inclusive, eu chamo a atenção para dizer que se houver, por exemplo, uma adoção, o que é diferente da filiação socioafetiva. Primeiro, que a adoção só ocorre perante o Poder Judiciário, tem que ter um processo. Segundo, quando o juiz reconhece a adoção, retira-se da certidão de nascimento o nome dos pais biológicos. Então, hipoteticamente, eu consegui adotar uma criança. A partir do momento em que se tem transitado em julgado o meu pedido de adoção, só eu vou ser a mãe dessa criança. Os pais biológicos são retirados da certidão de nascimento. Consequentemente, essa criança, a relação de filiação dela é só para comigo. Então, questão de herança, alimentos, todos os direitos e deveres vão existir entre nós dois. Com a família biológica não vai mais existir o vínculo da filiação. Já na filiação socioafetiva é diferente. Não se substitui, não se apaga, não se suprime a filiação biológica. Porém, amplia-se com a inserção de novos pais. Ou uma mãe, ou um outro pai, ou mais duas mães, ou mais dois pais. E aí, cada caso é o que vai dizer para a gente. Cuidado, muito cuidado. Nós temos, em âmbito dos tribunais superiores, tal como o STJ, decisões no seguinte sentido. Eu vou narrar um fato para vocês, exemplificar para a gente sedimentar a nossa ideia jurídica sobre o assunto. O STJ decidiu no ano de 2008 o seguinte entendimento. Um pai ou uma mãe realiza o reconhecimento voluntário da filiação. Então, hipoteticamente, eu me dirijo a um cartório e realizo o reconhecimento de uma filiação de uma determinada criança. Seja uma filiação biológica ou socioafetiva. Imaginemos, então, que seja uma filiação biológica. Eu vou ao cartório e reconheço como sendo meu filho, o Joãozinho. Passado um tempo, e aí eu tô criando o Joãozinho. Joãozinho mora junto comigo, eu sou casada com a mãe do Joãozinho, então eu acredito que o Joãozinho é meu filho também. Passado um tempo, eu descubro que o Joãozinho não é meu filho biológico, meu filho de sangue, como as pessoas falam. Juridicamente, o termo correto é biológico. Passado um tempo do reconhecimento, eu descubro que o Joãozinho não é meu filho. Eu posso, então, exigir que seja apagado o meu nome da certidão de nascimento do Joãozinho? Eu posso me retirar da condição de mãe ou de pai do Joãozinho? Porque quando eu fiz o registro, eu acreditava que o Joãozinho era meu filho biológico. E só depois de muito tempo, eu criando o Joãozinho como meu filho biológico, eu descubro que ele não era. O STJ entendeu que é preciso analisar cada caso, tá bom? Então não vamos padronizar, todos os casos serão assim. Mas o STJ entende que neste caso, peguem a referência do meu exemplo. Eu criei o Joãozinho como se fosse o meu filho. Eu dei amor ao Joãozinho como se fosse o meu filho. E assim fui amada por ele. Conseguem perceber que nesse caso, por mais que Joãozinho não seja o meu filho biológico, ele pode ser reconhecido como meu filho, a gente fala, né, filho do coração, o filho afetivo, porque nós estabelecemos uma relação de mãe e filho. Então, de acordo com o STJ, quando presentes esse estado de posse de filho, é assim que a gente fala, tá? Estado de posse de filho, não vai se retirar o meu nome do campo da filiação. Porque por mais que Joãozinho não seja o meu filho biológico, ele é meu filho socioafetivo. Mas eu não quero, porque, nossa, eu fui enganada, eu fui traída, eu não quero continuar sendo mãe do Joãozinho. Mas eu não me comportei como se mãe fosse durante muito tempo. E ele também, como filho, nesse caso, independentemente da minha vontade, pode ser reconhecida a filiação socioafetiva. Então, muito cuidado, porque cada caso é o que vai dizer. Porque às vezes eu reconheço como meu filho, mas eu nunca tive esse estado de posse de filho em relação ao Joãozinho.
Eu só fiz o reconhecimento, mas a gente nunca conviveu, ele nunca me reconheceu como mãe, nem eu ele como filho, então a gente não tem essa relação de filiação. Nesse caso, em se comprovando fraude, erro, pode até ser que eu consiga excluir o meu nome da certidão de nascimento dele. Porém, em havendo esse afeto, possivelmente o judiciário não vai retirar o meu nome, mas vai ampliar. Então, mantenho o meu nome no campo da filiação e, quando se descobrir quem é a verdadeira mãe biológica do Joãozinho, insere essa mãe também. Então, Joãozinho ficará com duas mães, dois pais, vai depender do caso em concreto. É muito interessante a gente visualizar essas mudanças dos nossos tribunais pátrios para se aproximar mais da realidade, sempre zelando, preservando, priorizando o afeto como o nicho principal das relações de filiação. Professora, então eu posso me dirigir diretamente ao cartório e realizar o reconhecimento de uma filiação socioafetiva. Eu não sou obrigada a ajuizar uma ação? É isso? É isso. Perfeito. Mas quais são os requisitos para que ocorra perante o cartório este reconhecimento de filiação socioafetiva? Tá? Agora nós vamos falar só da socioafetiva. Primeiro requisito é que você demonstre, ou seja, quem procura o cartório precisa demonstrar, comprovar o vínculo de afeto entre, se é uma mãe, entre a mãe e o filho, se é um pai, entre o pai e o filho. Então eu tenho que juntar provas do estado de posse de filho. Todas as provas possíveis. Fotos, cartões de dia de mãe, dia de pai, frequência, as reuniões escolares, tudo o que eu puder demonstrar de provas de que existe esse vínculo afetivo entre nós, deverá ser apresentado junto ao cartório. Sem provas, eu não consigo no cartório, aí eu vou ter que discutir judicialmente. Segundo requisito. Na nossa relação de filiação, de fato, né? Porque agora a gente está buscando o reconhecimento de direito, mas ali de fato, no dia a dia, tem que estar presente, eu tenho que provar para o cartório que havia alguns deveres, nós cumprimos deveres das relações familiares. Por exemplo, guarda, sustento da criança, né? Educação, reconhecimento público e notório da relação, por exemplo, socialmente, nós nos apresentamos como pai e filho, mãe e filho, então tem que ter essa demonstração junto ao cartório também. Terceiro requisito que é muito importante para que nós consigamos perante o cartório. Pode haver, não é obrigatório, pode haver a inserção do nome, do sobrenome, na verdade, do pai ou da mãe socioafetiva na certidão de nascimento do filho. Então, imaginemos que eu consiga o reconhecimento da filiação socioafetiva do Joãozinho. O Joãozinho poderá inserir no sobrenome dele o Ruli, que é meu. Então, ele vai manter o sobrenome dos seus pais biológicos, mas se reconhecida a filiação socioafetiva, caberá a ele a escolha de querer utilizar o sobrenome da mãe ou do pai socioafetivo. E um ponto que é muito importante, que a gente não se esqueça, que nós frisemos bastante, é que no ano de 2023, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou um provimento que altera significativamente essa possibilidade de reconhecimento da filiação socioafetiva em cartório, que é o provimento de número 207. É muito importante que todos vocês façam a leitura desse provimento. Cuidado, que ele foi alterado no ano de 2023. Então, nós precisamos estar sempre atualizando. E o que é mega importante que esse provimento trouxe para a gente? Sobre a idade do filho a ser reconhecido quando se tratar de filiação socioafetiva em cartório. Nós precisamos analisar o seguinte: o filho é menor de 18 anos? Se sim, os pais biológicos vão ter que concordar com esse reconhecimento da filiação socioafetiva. Ambos os pais. Então, Marília, você quer reconhecer a filiação do Joãozinho. A mãe e o pai biológicos do Joãozinho tem 16 anos. Eles vão precisar concordar, autorizar que você reconheça
essa filiação, se eles disserem não, a Marília não é mãe socioafetiva, você não pode. Eu não posso diretamente no cartório, mas eu posso ajuizar uma ação para que seja feito o reconhecimento. Mas em sede de cartório, não pode. Então, você que vai trabalhar em cartório, se for requerido o reconhecimento dessa filiação, você vai exigir dessa pessoa que está requerendo, independentemente de ser o pai ou a mãe, que ele apresente documentos em que os pais biológicos autorizem, concordem com essa filiação. Se um dos pais não concordar, o cartório não pode fazer. O cartório vai fazer o quê? Vai remeter ao Poder Judiciário. O cartório não vai lavrar a escritura pública de reconhecimento de filiação socioafetiva. Outro ponto que é muito importante, que tem no provimento 207, está lá no artigo 505 deste provimento. O que o artigo 505 traz para a gente? Nós falamos agora do reconhecimento do menor de 18 anos. Professora, eu posso reconhecer como filho socioafetivo qualquer criança de qualquer idade? Não. Essa foi uma mudança de 2023. Segundo o provimento do CNJ, só pode haver reconhecimento no cartório extrajudicial de pessoas acima de 12 anos. Se tiver menos de 12 anos, não pode ser feito no cartório de registro civil de pessoas naturais. Então, eu não posso reconhecer a filiação socioafetiva de uma pessoa com menos de 12 anos? Pode, só não pode no cartório, você vai ter que ajuizar uma ação, ok? Então, não se esqueçam disso. E mais uma vez eu ressalto que uma vez reconhecido a filiação socioafetiva, não importa se é em cartório ou judicial, ela é irrevogável. Você não pode se arrepender. Você não pode revogar. Salvo se, ou seja, eu só consigo revogar o reconhecimento dessa filiação se eu comprovar que eu fui enganada, que eu sofri coação, que houve uma fraude ou simulação para que eu reconhecesse esse filho. E mais importante ainda, eu não posso revogar esse reconhecimento no cartório. Todos os casos de revogação de filiação só podem ser feitos mediante ação judicial. Então, uma vez feito o reconhecimento, tanto por meio de ação quanto diretamente ao cartório, se for o seu objetivo a revogação, porque você tem prova que houve vício na vontade, que houve fraude ou simulação, você não vai conseguir revogar esse reconhecimento diretamente no cartório. Você vai ter que propor uma ação. Prof, mas onde que consta isso? Lá no artigo 505 do provimento número 207 do ano de 2023, editado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Continuando o artigo 505, também é muito importante que a gente compreenda que só pode requerer o reconhecimento da filiação socioafetiva o pretenso pai ou mãe que tiver mais que 18 anos. Então, se eu tenho 17 anos, eu não posso requerer em cartório que seja reconhecida a filiação do Joãozinho. Joãozinho como meu filho, não pode. Só se eu tiver mais de 18 anos. Outro ponto que é muito importante que o provimento traz para a gente é que os irmãos entre si ou os ascendentes não podem reconhecer a filiação socioafetiva. Então, imaginemos que é muito comum. Os pais biológicos faleceram. O irmão mais velho é quem cuida do irmão mais novo. Quando esse irmão mais velho completa 18 anos, ele vai ao cartório ou ajuiza uma ação requerendo que o irmão mais novo seja considerado seu filho. Pode? Não pode. Então, entre irmãos, não pode. Entre ascendentes, quem que são os ascendentes? Pais, avós, bisavós, triavós. Eles podem reconhecer a filiação dos filhos, netos, bisnetos. Eles podem passar, por exemplo, de avô para um pai socioafetivo? Não pode. Mas e na linha colateral? Um tio pode reconhecer de um sobrinho? Um tio que criou o sobrinho como se filho fosse, pode reconhecer
a filiação socioafetiva desse sobrinho, aí ao invés de ser sobrinho, será o seu filho? Pode? Pode, porque a proibição do 505 é entre irmãos e entre ascendentes. Tio não é ascendente. Primo não é ascendente. Ascendente, você vai olhar o quê? Na linha reta para cima. Se não está na linha reta para cima e nem para baixo, né? Porque teu filho também não pode te reconhecer. Mas se não está na linha reta, mas está na colateral e não é irmão, aí pode haver o reconhecimento da filiação socioafetiva. E mais um detalhe muito importante, essa filiação socioafetiva, lembra que o pretenso pai ou mãe tem que ter no mínimo 18 anos? Pois é. A diferença de idade entre o pretenso pai ou mãe em relação ao filho ou filha tem que ser de, no mínimo, 16 anos. Então, aquele que deseja ser o pai ou a mãe socioafetivo de alguém tem que ter, no mínimo, 16, tem que ter no mínimo 18 anos, mais uma diferença de idade em relação ao filho ou à filha de pelo menos 16 anos. Então, se tiver 15 anos, 14 anos, não pode ser realizado esse reconhecimento em cartório. Já o artigo 507, também do provimento 207 do CNJ, ele traz para a gente o local onde deve ser feito o pedido desse reconhecimento. Qual o cartório que deve realizar o reconhecimento da filiação socioafetiva? É o cartório de registro civil de pessoas naturais. Qual cartório de registro civil de pessoas naturais? Qualquer cartório. Professora, mas a criança foi registrada pelos pais biológicos lá no cartório de Natal, em Rio Grande do Norte. Eu, que desejo reconhecê-la como minha filha socioafetiva, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu posso fazer o requerimento de filiação socioafetiva aqui no cartório de registro civil de pessoas naturais em Campo Grande? Posso. Então, mesmo que a expedição da certidão de nascimento originária tenha sido feita em outro cartório, isso não obsta que seja feito o requerimento da filiação socioafetiva em cartório oficial de registro de pessoas naturais de outra comarca, de outro local. Isso é plenamente possível. Se você quiser fazer no mesmo local, tudo bem. Mas se for em outro, também tudo bem. E eu preciso apresentar o quê, professor? Então, eu vou ao cartório e apresento quais documentos? O artigo 507, ele traz para a gente os documentos que são necessários também. Então, é o documento oficial de identificação com foto do requerente. Então, tem que ser o documento oficial, pode ser um RG, uma CNH, carteira de trabalho, tem que ter foto, mais a certidão de nascimento do filho. Então, pode ser a segunda via da certidão de nascimento. O original, então, quem está requerendo a filiação apresenta o seu documento com foto original, a certidão de nascimento do filho também original e cópia. Então, cópia de ambos os documentos. Quando autorizada essa filiação, reconhecida essa filiação, como a gente já viu nessa aula, lá no campo da filiação não vai constar que é filiação socioafetiva, nada disso. Vai ser só filiação. Prof, então bastam só esses dois documentos? Pois é. De acordo com o artigo 507 do CNJ, do provimento 207, são esses os documentos. Só que a gente tem que ficar bem atento, porque cada cartório de cada estado pode ter uma lista suplementar com outros documentos. Então, de acordo com o provimento 207 do CNJ, são só esses dois. Mas cada regramento estadual pode trazer uma lista extra. Então, você que vai procurar os serviços do cartório, você que vai trabalhar no cartório, deve se atentar a esses regramentos específicos de cada estado para verificar se exigem-se outros documentos para além desses dois que estão no provimento 207 do CNJ, tá bom? Já o artigo 508 do mesmo provimento, que é o provimento 207, ele traz para a gente que quando o registrador, o funcionário do cartório, suspeitar tem algo errado aí, algum documento, uma má-fé, essa pessoa foi enganada, tem documento falso,
tem alguma informação que está se chocando com outra, eu não estou convencida de que a relação entre o requerente da filiação e o filho é uma relação de filiação mesmo. O que esse sujeito do cartório tem que fazer? Ele não vai lavrar a escritura pública de reconhecimento da filiação, primeiro ponto. Ele vai encaminhar todos esses documentos ao juízo competente. Então, ele vai remeter esse processo para a vara da família, para que a vara da família decida sobre o requerimento da filiação socioafetiva. Então, em havendo quaisquer das hipóteses do artigo 508, não deve se lavrar a escritura pública de reconhecimento de filiação socioafetiva. O que deve se fazer nesse caso? Remeter os documentos ao Poder Judiciário para que ele decida a respeito do requerimento. Quando a gente fala sobre o artigo 510, nós precisamos entender que há um limite. Então, quando feito em cartório, só pode ser inserido ou um pai afetivo ou uma mãe. Então, uma criança que tenha só a mãe biológica na certidão ou a mãe e o pai, não importa. Só poderá aumentar o seu campo de filiação inserindo um nomezinho, só mais uma mãe ou só mais um pai. Não podem mais duas mães, mais dois pais, é só um. Prof, mas em nenhuma hipótese pode ter mais de uma mãe socioafetiva, mais de um pai? Até pode. Só que aí vai precisar de uma ação judicial. É isso que fala pra gente o artigo 510 do provimento 207 do CNJ. Professora, o que é poder familiar? Então aqui a gente passa a estudar o vínculo, o dever que os pais têm em relação aos seus filhos. Quais são, então, esses deveres? Primeiro ponto, Código Civil em mão, artigo 1630. O poder familiar existe quando o seu filho ou a sua filha tem até 18 anos. Completou 18 anos ou foi emancipado, acaba o poder familiar. Esse é o primeiro ponto. Durante o casamento ou a união estável, quem exerce o poder familiar sobre os filhos? Ambos os pais. Prof, os pais divorciaram, separaram, acaba, o poder familiar vai ficar só com quem tem a guarda? Não. Guarda é uma coisa, poder familiar é dos pais. Então, mesmo que esses pais se separem, se divorciam, o poder familiar continuará pertencendo a ambos. Salvo se um desses pais vir a falecer ou perder o poder familiar por meio de uma decisão judicial. Mas até que isso aconteça, o poder familiar pertence a ambos. O poder familiar, a gente vai ver que ele gera algumas autorizações, alguns deveres, e ambos os pais têm que concordar, ambos os que têm o poder familiar. E se um discorda, por exemplo, em caso de casamento, o filho tem 17 anos, quer se casar, ambos os pais precisam concordar. Um discordou, o que acontece? Manda para o Poder Judiciário para que o juiz solucione esse desacordo. Quais são os deveres do poder familiar? Então, eles estão lá no artigo 1634, eu vou citar só alguns aqui na aula e convido você para estudá-los, lê-los detidamente depois. Dirigir a criação e educação do filho, exercer a guarda, seja ela unilateral ou compartilhada, consentir ou negar que os filhos se casem. Enfim, façam a leitura do artigo 1634 do Código Civil para se inteirarem sobre essas circunstâncias dos deveres decorrentes do poder familiar. Quanto à extinção do poder familiar, quando que acaba o poder familiar? Quando um dos pais ou os pais morrem, ou o filho morre, quando o filho é emancipado, quando o filho ou a filha atinge a maioridade, ou seja, com 18 anos, quando esse filho é adotado por uma outra família, ou quando o juiz retira o poder familiar de um desses pais. Então, essas são as considerações sobre os filhos e o poder familiar. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Um forte abraço e até breve.